que tem como título O Conflito dos Deuses. E para tanto, usamos o texto que está no livro de Êxodo, no seu capítulo 5, que diz: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. E eles disseram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor. Ele não venha sobre nós com pestilência ou com espada. Então disse-lhes o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis cessar o povo das suas obras? Ide a vossas cargas. E disse também Faraó: Eis que o povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: Daqui em diante não tornareis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si. E lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso clamam dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e seus oficiais e falaram ao povo dizendo: Assim diz Faraó: Eu não vos darei palha. E de vós mesmos, tomai vós palha de onde a achardes, porque nada se diminuirá de vosso serviço. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher rastolho em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo estes: Por que não acabastes vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolo como antes? Pelo que se foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que fazes assim a teus servos? Palha se dá a teus servos, e nos dizem: Fazei tijolos. E eis que os teus servos são açoitados, porém o teu povo tem culpa. Mas ele disse: Vós sois ociosos, por isso dizeis: Vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora trabalhai, palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a conta dos tijolos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia:
nada diminuireis de vossos tijolos, da tarefa do dia no seu dia. E encontraram Moisés e Arão, que estavam defronte deles quando saíram de Faraó. E disseram-lhes: O Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou este povo, e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Conflito dos deuses. A narrativa do livro de Êxodo é baseada nesse conflito entre o Deus de Israel, o Senhor, como aqui podemos ver no verso 1, quando Moisés e Arão se apresentaram diante de Faraó, disseram: Assim diz o Senhor, Deus de Israel. No hebraico, a palavra Jeová. O Senhor já tinha se apresentado para Moisés, capítulos anteriores, capítulo 3, o Senhor se apresenta para Moisés. Fala através da sarça ardente e comissiona Moisés e Arão para conversar com o Faraó. Faraó, ele era uma espécie de divindade para os egípcios. A religião do Egito era considerada uma encarnação de Ra, o deus do sol. E Faraó estava questionando o poder deste rei, como podemos ver no verso 2. Mas Faraó disse: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. A situação, aparentemente, estava favorável ao Deus dos egípcios, ao Deus Ra, porque Faraó estava escravizando Israel e dessa maneira ele seria mais poderoso do que o Deus de Israel. E nós vemos nesse início dessa narrativa que as 10 pragas foram o método do Senhor ao demonstrar ao seu povo que ele era mais poderoso do que qualquer deus do Egito. No Egito, eles adoravam o rio Nilo, adoravam o sol, adoravam a Rã, várias divindades os egípcios adoravam. Então nós vemos inicialmente nessa incursão de Moisés e Arão diante de Faraó, que ela não foi bem sucedida. Pelo contrário, ficou pior, porque Faraó deduziu que o povo de Israel estava ocioso. E assim Faraó, ele fez uma medida de apertar mais o trabalho
dos israelitas. Não só deveriam fazer uma quantidade pré-determinada de tijolos, mas também, além disso, eles deveriam colher palha para fazer esses tijolos. E isso forçou o povo. O povo ficou extremamente cansado. O povo ficou aborrecido com Moisés e Arão. O povo foi considerado por Faraó e os seus exatores como um povo ocioso, um povo que não trabalhava, um povo que ficava vendo o tempo passar. E isso criou uma situação constrangedora para Moisés e Arão. Eles que com certeza estavam com toda a boa intenção de colocar em prática a missão que Deus tinha dado para eles, agora se veem diante de uma situação totalmente desfavorável. E muito além de desfavorável, uma situação que ficou pior para o povo de Israel. E isso trouxe um questionamento para Moisés e Arão. E nós podemos ver aqui no verso 22 que Moisés começou a questionar o Senhor. O povo de Israel começou a questionar a Moisés e Arão. No verso 21, disseram: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Que situação para esses dois líderes neste momento. E Moisés e Arão vão falar ao Senhor e dizer: Senhor, por que fizeste mal a este povo? Por que me enviaste? Moisés, ele tinha sido já prevenido das reações de Faraó. Nós podemos ver no capítulo 3, no verso 19 e 20, Deus já tinha prevenido Moisés sobre Faraó. Diz assim: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por sua mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixarei ir. Então nós vemos que Deus já tinha prevenido Moisés e Arão. Assim também, nós queremos fazer a obra do Senhor e queremos os resultados imediatos. Queremos que as pessoas se convertam, queremos ver a obra do Senhor progredindo cada vez mais. Isso é uma boa intenção, mas muitas das vezes encontramos obstáculos. Encontramos Faraó, encontramos divindades contrárias à obra do Senhor. E devemos estar prevenidos sobre isso, para não estarmos sendo frustrados nos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. No capítulo 4,
de Êxodo, verso 21, ainda dentro da prevenção que Deus faz para com Moisés, encontramos: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Olha que situação interessante, que pode ser aplicada também nos nossos dias atuais. O próprio Deus estava endurecendo. Parece que Deus, ele tem e isso é uma verdade, Deus tem um modo operandus, né? Uma operação que é diferente das nossas razões humanas, dos nossos julgamentos, das nossas previsões. Isso para nos mostrar que Deus é Deus. Deus tem os seus próprios métodos. Deus não precisa de métodos humanos e o tempo de Deus não é, muitas das vezes, o nosso tempo. Isso nos mostra que nós devemos ser persistentes para com os propósitos que Deus tem para as nossas vidas. E aqui nós vemos uma certa frustração de Moisés. Ele ficou prostrado porque a sua obediência a Deus provocou problemas em vez de um resultado imediato que seria a libertação do povo de Israel. Então nós que estamos numa nova aliança, um novo concerto com Deus, nós esquecemos que muitas das vezes a palavra de Deus, ela nos alerta que nós devemos passar por várias tribulações. As tribulações fazem parte do nosso aprimoramento para com Deus. Senão Deus, ele vai se tornar uma espécie de um anjo da lâmpada que aparece quando esfregamos a lâmpada, aparece a botija, aparece o Deus. Não é dessa maneira. Nós temos que buscar a Deus constantemente e temos que passar por essas tribulações para que Deus possa nos aprimorar. Lemos uma passagem em Atos 14, verso 22, onde Paulo, que foi uma pessoa que passou por essas grandes tribulações e teve muito êxito na obra do Senhor, mas antes de ter o êxito, a vitória, ele passou por vários perigos, situações extremamente difíceis. E ele diz, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E nós queremos tudo de mão beijada. E isso não é possível. Nós queremos êxito no nosso trabalho para com Deus, na igreja, aquilo que nós fazemos, no nosso trabalho secular, e não queremos nenhuma tribulação. Mas esse não é o método que Deus utiliza. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 16, verso 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, é constante isso na palavra de Deus. Nós podemos ver também
Um outro texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3, quando Paulo escreve àquela igreja, ele diz: para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Então Moisés, diante dessa situação, ele simplesmente poderia sacudir poeira da sua roupa e retornar ao seu trabalho anterior, que era ser pastor das ovelhas do seu sogro Jetro. Ali ele passou por 40 anos pastoreando ovelhas. Com certeza tinha uma vida pastoril, não tinha problema nenhum. O problema seria com alguns predadores, uma ovelha doente, problemas assim tão banais. Mas quando nós nos dispusemos a fazer o trabalho do Senhor, isso requer de nós que vamos enfrentar essas dificuldades, esses maiores problemas. Mas isso faz parte do ponto de vista de Deus para o nosso aprimoramento também do nosso caráter, das nossas reações diante das intempéries, das oposições que nós encontramos. Deus vai trabalhando nesses detalhes da nossa vida, fazendo com que nós possamos nos amadurecer. Paulo, escrevendo sobre isso em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, ele diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então, é algo que até uma doutrina, podemos dizer. A nossa lealdade a Cristo, a sua verdade, aos seus padrões justos de vida, envolvem uma resolução constante de não deturpar a nossa fé, nem ceder às inúmeras vozes que apelam ao crente a conformar-se com esse mundo e deixar de lado a verdade bíblica. E nós vamos ter que enfrentar essas circunstâncias desfavoráveis. Esse foi o questionamento de Moisés para com Deus: por que me enviaste? E aí Deus dá uma resposta para Moisés. E ele diz no verso 23: porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, ele maltratou a este povo e de nenhuma maneira livraste o teu povo. Podemos ver aqui o cumprimento da promessa divina da libertação do povo. Parecia ainda mais incerta agora do que nunca, porque a situação, em vez de melhorar, piorou, como no verso 21 nós já tivemos lendo. Então, através dessas circunstâncias que foram desanimadoras, e talvez você, prezado ouvinte, esteja passando por uma situação dessa, uma situação desanimadora, parece que as coisas não dão certo, parece que as coisas dão mais certos para os ímpios do que para você que é um justo, que tem confiado em Deus. E às vezes você pensa: puxa, eu sirvo a Deus e nada dá certo para mim. O que está acontecendo? Será que Deus se esqueceu de mim? Então nós vemos que Deus muitas das vezes ainda quer
quer ensinar o seu povo que a sua libertação, como aqui no caso do povo de Israel, ela precisava passar por uma demonstração do poder miraculoso de Deus para livrar o seu povo. Mas antes de Deus operar esse poder miraculoso, ele queria demonstrar esse poder através de condições adversas que Moisés e o povo de Israel estavam enfrentando, as grandes dificuldades que muitas das vezes querem anular toda a nossa esperança. Isso é um modelo, é um exemplo do que pode acontecer conosco. Não podemos desanimar. Então, podemos ver também que Deus, ele nos ensina através de, nesses tempos que passemos às vezes por frustrações, nós devemos continuar a andar na fé. O justo viverá por fé, como disse o profeta Abacuque, diante da ameaça do Império Babilônico de conquistar Judá e Jerusalém. Ele viu toda uma desgraça, todo um julgamento, toda uma sentença contra Judá. E o profeta, ele chegou à conclusão de que neste mundo nós só podemos viver por fé. Fé em Deus, fé em sua palavra. Confiar que Deus executará a sua vontade, mas ela tem que ser no tempo oportuno. Então, não desanime. Continue a buscar a presença de Deus. Romanos, capítulo 8, verso 28, tem uma palavra muito conhecida que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Isso, aparentemente, em certos momentos das nossas vidas, parece difícil, essas providências de Deus. Certas coisas Deus permite que aconteça para nós, para que nós possamos nos achegarmos mais próximos de Deus. Não nos achegarmos somente em tempo de bonança, em tempos que tudo está correndo bem, mas nos achegarmos em tempos difíceis e quando vierem os tempos bons, a maré boa, nós não nos desviemos da presença do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas que passaram por dificuldades, depois que superam essas dificuldades, elas esquecem do Senhor. E essa narrativa do Antigo Testamento mostra muito bem isso, como aquele povo, nós sabemos a conclusão da história, como aquele povo foi liberto do cativeiro egípcio, mas apenas 2 pessoas entraram na terra prometida. Esqueceram de Deus, menosprezaram as promessas de Deus, duvidaram, ficaram incrédulos, e o desfecho disso tudo é que não gozaram da terra prometida. Da mesma maneira, nós que estamos numa nova aliança, precisamos saber que nesse conflito dos deuses, os deuses aí deste mundo, Mamon, o sincretismo religioso que impera em nossa nação,
ele vai ser vencido pelo Deus da Bíblia, que deu uma revelação especial através do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém.